Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Tópicos de Matemática Elementar. Aqui é a professora Fabiana e essa é a nossa aula 3. Nesta aula, daremos mais um passo importante na construção da base matemática necessária para qualquer curso da área de exatas ou engenharias. Nós vamos explorar as propriedades algébricas que tornam possível reorganizar e simplificar expressões com segurança, entender a ordem correta das operações. Com isso, nós vamos evitar erros comuns. Cada um dos tópicos que iremos estudar será apresentado com exemplos práticos, passo a passo, e isso vai te ajudar a compreender melhor o assunto. O primeiro tópico desta aula é propriedades algébricas. A primeira propriedade apresentada é a seguinte: A vezes x mais b vezes x é igual a A mais b vezes x, onde A, B e x são números reais. Essa é uma propriedade da distributividade da multiplicação em relação à adição. Ela nos permite colocar o fator comum em evidência. No caso, o fator comum aqui é o x, certo? E com isso, a propriedade mostra que a gente vai somar os coeficientes. Ou seja, ao invés de multiplicar cada termo separadamente e depois somar, nós podemos simplificar agrupando os coeficientes. Isso vai ser útil quando a gente quiser simplificar expressões ou resolver equações. Vamos ver alguns exemplos. Então, olha só, no exemplo 38, letra A. Nós temos aqui a expressão 4x menos x mais 5x menos 3x. O fator comum aqui é a variável x. Então, ela vai ser colocada em evidência e nós vamos fazer a operação com os coeficientes. Então, olha só, 4 menos 1 mais 5 menos 3. E efetuando esse cálculo aqui, nós vamos ter 5x. Vai ficar aqui, ó. 4 menos 1, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, né? Vai ficar 3 positivo. Esse 3 positivo com esse menos 3 vai ficar 0 e vai sobrar o 5. Então, sobrou 5x. A segunda propriedade é essa daqui. A vezes x vezes b vezes y é igual a A vezes b, x vezes y. Para A, B, x e y pertencendo aos reais. Essa propriedade mostra como a gente pode reorganizar a expressão utilizando a associatividade da multiplicação. Então, quando temos o AX vezes o BY, a gente vai multiplicar os coeficientes A vezes B, geralmente que vão ser constantes, e os x e y serão variáveis. Então, nós vamos efetuar a multiplicação dos coeficientes. Vamos compreender melhor isso no exemplo. Olha só. 3x vezes 4y menos 2x vezes 5y. Então, ó, as constantes 3 e 4, elas serão multiplicadas e aqui ao lado nós deixaremos o x e y. Aqui na segunda parcela, eu deixei o menos junto com o 2 e coloquei um sinalzinho de mais aqui. Menos 2 vezes 5 e o x e y ficou aqui ao lado. Agora, efetuou o cálculo. 3 vezes 4, 12, e menos 2 vezes 5, menos 10. Com mais vezes menos 10, ficou menos 10. Agora, nessa etapa, nós temos o fator comum x, y. Aí, a gente usa a propriedade anterior, que é colocar o fator comum em evidência, e vai fazer a operação nos coeficientes. Então, vai ficar 12 menos 10, que é 2. Aqui, sinais diferentes na adição. Módulo do número maior menos módulo do número menor e coloca o sinal do maior número, né? Então, ficou 2xy. Nesta próxima propriedade, nós vamos ver uma aplicação mais ampla da propriedade distributiva, envolvendo a multiplicação entre dois binômios. Binômio é uma expressão algébrica com dois termos. Então, aqui nós temos um binômio e aqui outro binômio. Então, olha só como é a propriedade. A mais B que multiplica x mais y será igual a vezes x mais a vezes y, mais b vezes x mais b vezes y, para a, b, x e y pertencendo aos reais. Vamos aplicar isso num exemplo?
o exemplo 39, letra A. Então, olha só, 2x menos 3 vezes 5 mais 7y. Então, nós teremos 2x vezes 5 mais 2x vezes 7y. Menos 3 vezes 5, menos 3 vezes 7y. E agora vamos executar o cálculo. 2x vezes 5. 5 multiplica 2, vai ficar 10x. 2x vezes 7y. O 2 multiplica 7, ficou 14. E aqui xy acompanhando. 3 vezes 5 é 15, negativo, né? E aqui, menos 3 vezes 7, menos 21. E o y aqui acompanhando. Aqui não tem esse sinalzinho de igualdade. Terminou, certo? Vamos ver o exemplo B, olha só. Menos 3x menos 5 vezes 2y menos 2. Então, nós teremos menos 3x vezes 2y, menos 3x vezes menos 2. Aqui, gente, ó, que tem a multiplicação e o número, o próximo número é negativo, é necessário colocar dentro do parêntese. Agora, vamos para o menos 5, ó. Menos 5 vezes 2y. Menos 5 vezes menos 2. Novamente, aqui colocamos o menos 2 dentro do parêntese, porque antes nós temos um sinal de multiplicação. Agora, vamos multiplicar os coeficientes. Menos 3 vezes 2, menos 6, vezes xy. Menos 3 vezes menos 2. A multiplicação dos números, 3 vezes 2 é 6, e agora você vai lembrar que na multiplicação, quando os números têm o mesmo sinal, o resultado é sempre positivo. Então, nós vamos ficar com 6x. Agora, menos 3 vezes 2. Aqui já são sinais diferentes. Então, ficou menos 10y. Tem o y aqui. E menos 5 vezes menos 2 vai ficar 10 positivo, porque os números têm o mesmo sinal. Bom, continuando, vamos ver a próxima propriedade. Nós temos aqui, ó, D que multiplica C que multiplica x mais y. Então, D vai multiplicar C, ficou DC, e DC multiplica o x mais y. Note aqui, gente, que o D multiplica apenas o C. Nós não vamos fazer DC vezes D que multiplica x mais y. Preste bem atenção aqui na propriedade, ó. DC, o resultado disso, multiplica x mais y. E aqui eu coloquei uma passagem a mais. Depois que você está com o fato de DC multiplica x mais y, você pode fazer agora aqui a distributividade, ó. DC multiplica x e DC multiplica y, certo? Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? Então, olha só. 3 multiplica o menos 2 que multiplica 2x menos 3. Fechou o colchete aqui, ó. Então, esse 3 vai multiplicar o menos 2, é como se você tirasse o colchete. Então, tirou o colchete, você vai ficar o 2 multiplicando o 3. Então, nós escrevemos aqui, ó, 3 vezes menos 2. E vai continuar multiplicando 2x menos 3. Você vai executar essa multiplicação. 3 vezes menos 2, menos 6. E menos 6 multiplica o 2x menos 3. Agora, menos 6 multiplica 2x, menos 6 que multiplica menos 3. Aqui aconteceu a distributividade, certo? Então, agora vamos multiplicar. Menos 6 vezes 2, menos 12. Menos 6 vezes menos 3, mais 18. Sinais iguais na multiplicação, o resultado é positivo. Tudo bem? Vamos ver o item B, olha só. Menos 2, que multiplica menos 3, que multiplica menos 2x menos 5. É parecido com o anterior, eu só acrescentei aqui alguns sinais para a gente praticar também as operações com sinais. Então, é como se você tirasse o colchete, aí você vai ficar com menos 2 que multiplica menos 3. Aí você deixou aqui escrito, ó, menos 2 que multiplica menos 3. E aqui ao lado tá o vezes menos 2x menos 5. Menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6. Então, ficou aqui, 6 positivo, que multiplica o menos 2x menos 5. Agora, esse 6 vai multiplicar o menos 2x, ficou indicado aqui, ó, e o 6 multiplica menos 5.
6, que multiplica menos 2x, você vai multiplicar o 6 com menos 2, vai ficar menos 12x. Tem x, né? Você vai repetir o x aqui. E 6 vezes 5, 30, positivo com negativo, sinais diferentes na multiplicação, o resultado é negativo. Continuando com nossa aula, vamos ver agora o tópico ordem de resolução. Em relação a parênteses, colchetes e chaves, a regra geral é a seguinte. Primeiramente, nós vamos resolver os parênteses. Em seguida, nós vamos resolver os colchetes. E, por fim, nós vamos resolver as chaves. Vamos aplicar isso em um exemplo. É o exemplo 41, letra A. Então, olha só, aqui está a expressão, certo? Você vai observar os elementos da expressão. Então, nós temos aqui a adição, temos multiplicação, nós temos chaves, colchetes e parênteses. Então, nós vamos identificar o parênteses. Olha só, parênteses está bem aqui, 2 vezes 4. Aí você vai efetuar esse cálculo. 2 vezes 4 é 8. Então, observe que na linha de baixo não tem mais o parêntese, porque você executou a operação que estava sendo indicada no parêntese. Ficou agora 8. Em seguida, nós vamos olhar os colchetes. No colchete, você tem 3 mais 8. Então, nós vamos resolver essa operação. 3 mais 8 é 11. Aí, na linha de baixo, não tem mais o colchete. E você vai repetindo todo o restante da expressão, certo? Então, ó, repetiu as chaves, o 5. Aqui repetiu o 2. Agora, ficou 5 mais 11 dentro das chaves. E por fora aqui tem o mais 2. Nós vamos resolver o 5 mais 11, ficou 16 e saiu as chaves. E agora você vai somar esse resultado com 2. Aqui é 18, faltou só colocar esse 1, eu fiz a correção agora. Vamos ver mais um exemplo, olha só, uma nova expressão. Identifique os parênteses, está bem aqui, ó, menos 3 vezes 2 está dentro do parêntese. Então, nós vamos fazer esse cálculo, menos 3 vezes 2 vai ficar menos 6. Aqui, gente, a gente colocou ainda o parêntese porque o resultado é negativo e aqui fora tem um negativo também. Esse negativo que está aqui fora, ele vai multiplicar o menos 6. É como se fosse menos 1 que multiplica menos 6. Aí vai ser o quê? Multiplicação de números com sinais iguais. O resultado é sempre positivo, então vai ficar 6 positivo. Agora, aqui nessa linha, o parêntese não existe mais. E nós temos agora o colchete, ó, 5 mais 6. 5 mais 6 é 11. E aí nós escrevemos aqui o 11 e não existe mais o colchete. Agora, nós vamos fazer 2 menos 11. A adição de números com sinais diferentes. Vamos pegar o módulo do maior menos o módulo do menor, 11 menos 2, que dá 9. E o resultado tem o sinal do número de maior módulo. O resultado, então, tem que ser negativo. Então, ficou menos 9. Aconteceu a mesma coisa aqui, ó. Nós não tiramos as chaves porque aqui fora tem um negativo. Então, vai ficar menos com menos, né? Menos vezes menos é a multiplicação de números com sinais iguais. É como se fosse menos 1 vezes menos 9. Que vai ficar 9 positivo. E agora, por fim, 1 mais 9, que é 10. As operações numéricas também obedecem uma ordem de resolução. Aqui, olha só, a regra geral será, primeiramente, resolver potências e raízes. Em seguida, resolver multiplicações e divisões. E, por último, adição e subtração. Certo? Vamos ver um exemplo, o exemplo 42, letra A. Observe a expressão. Então, note aqui que nós temos os parênteses, colchetes, chaves, multiplicações, adição, subtração, potências, raízes, né? Então, de acordo com aquela regra, nós vamos dar uma atenção inicial às potências e às raízes. Então, nós vamos trabalhar aqui nesse 2 ao quadrado e aqui no raiz de 4. Então, olha só, o raiz de 4 ficou igual a 2 e o 2 ao quadrado ficou 4. Agora, nós vamos dar atenção, lembrando que também temos que dar atenção aos parênteses, colchetes e chaves. Então, dentro do parêntese,
nós temos uma subtração, uma adição e uma multiplicação. Quer dizer, uma adição, o número menos 2, né? Que vai somar com 4 vezes 4. Primeiramente, nós vamos resolver a multiplicação. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, no 4 vezes 4. Veja só, 4 vezes 4 é 16. Ainda que dentro dos parênteses, nós vamos agora efetuar essa soma de sinais diferentes. Qual que é a regra? A adição com números de sinais diferentes, nós vamos pegar o módulo do maior menos o módulo do menor e colocar o sinal do número de maior módulo. Então, vai subtrair. 16 menos 2 vai dar 14 e o sinal vai ser positivo. Então, tá aqui, ó, 14. E lembrando de ir sempre repetindo a expressão toda. Então, em cada passagem, você vai resolvendo um pouco da expressão. Não precisa ter pressa para resolver a expressão. Então, aqui ficou 14. Agora, nós vamos dar atenção a essas chaves aqui, ó. Dentro das chaves, nós temos uma adição de números com sinais diferentes. Novamente, nós vamos subtrair e colocar o sinal do número de maior módulo. Vai ficar 14 menos 3, que vai dar 11, e o número de maior módulo é o 14, então a resposta vai ser 11 positivo. Então, olha só, aqui ficou 11, ó. As chaves não existem mais. O 2 multiplicava as chaves, ele está aqui multiplicando. Agora, vamos para os colchetes, ó. Nós temos esses colchetes aqui, abriu, fechou, certo? Dentro dos colchetes, nós temos uma adição e a multiplicação. Quem que a gente resolve primeiro? A adição ou a multiplicação? Sempre a multiplicação, né? Então, 2 vezes 11. Então, ficou aqui, ó, 22. Aí, menos 1 mais 22. Então, agora que nós temos a adição de números com sinais diferentes, nós vamos subtrair e colocar o sinal do número maior. Então, vai ficar 21 positivo. Então, ficou aqui, ó, 21 que multiplica menos 1 mais 1. Agora, aqui nessa linha, nós temos uma multiplicação e nós temos uma adição. Quem que a gente resolve primeiro? A multiplicação. Então, vai ficar 21 vezes menos 1. Ficou, então, menos 21 mais esse 1. Números com a adição de números com sinais diferentes. Módulo do maior menos módulo do menor. Então, vai ficar 21 menos 1, 20. Sinal do número de maior módulo. Resposta, menos 20. Seguindo para o próximo exemplo, letra B. Observe a expressão, identifique as raízes e as potências inicialmente. Então, nós vamos trabalhar aqui no raiz de 9, no 2 ao quadrado e no 3 ao quadrado. Então, nós temos aqui, ó, 3, e vai repetindo todo o restante, certo? O raiz do 16 é 4. Esse 2 ao quadrado ficou aqui, ó, menos 4. Aí, seguindo, ó, vezes menos 17. Esse 3 ao quadrado é esse 9, vezes 2. Agora, nós vamos dar atenção dentro das chaves, dentro dos parênteses. Então, abriu parênteses, fechou parênteses aqui. Aqui nós temos uma adição e uma multiplicação. Então, primeiramente, é a multiplicação. Então, é o 9 vezes 2. Então, temos aqui agora menos 17 mais 18. Dentro dos parênteses ainda. Adição de números com sinais diferentes, módulo do maior menos módulo do menor. 18 menos 17, 1. Resultado do número de maior módulo, 1 positivo. Então, aqui está o 1, ó. Esse 1, que foi o resultado dos parênteses, vai multiplicar esse 4, ó. Agora, vamos dar atenção para essas chaves aqui. Desculpa, para esses colchetes. Nós temos aqui dentro dos colchetes o 6 menos 4 vezes 1. Então, primeiro é a multiplicação. Então, é 4 vezes 1. Então, nós vamos ter agora 6 menos 4. Subtrai, dá o sinal do maior número, vai ficar 2. E aí, nós desmanchamos os colchetes. E vamos dar atenção agora para as chaves. Ó, abriu, fechou chaves. Então, aqui dentro temos uma adição e a multiplicação. Então, primeiramente, a multiplicação. Então, 4 vezes 2 ficou igual a 8. E agora, nós temos o menos 6 mais 8. Adição de números com sinais diferentes. Módulo do maior menos módulo do menor. 8 menos 6, que é 2. Resultado do número de maior módulo. Vai ficar, então, 2 positivo.
Então, nós temos como resultado 2, vai multiplicar esse menos 2, olha. Agora, nessa linha, nós temos uma adição e uma multiplicação. Então, nós vamos ter aqui, resolver inicialmente, a multiplicação. Menos 2 vezes 2, ficou menos 4, porque os números têm sinais diferentes, né? E agora nós temos 3 menos 4, adição de números com sinais diferentes. Módulo maior menos módulo do menor vai dar 1, e o resultado tem o sinal do número de maior módulo, então vai ficar 1 negativo. Tudo bem até agora? Bom, nossos próximos 3 exemplos vão envolver frações para a gente poder praticar um pouquinho aquilo que nós já estudamos nas aulas anteriores, tá? Então, olha só, nós temos agora 3 sobre 2 mais 1/5 vezes 3 sobre 2, menos 3 dividido por 3 sobre 2. Vamos fazer o passo a passo? Nessa expressão, nós não temos potências e nem raízes, e também não temos parênteses, colchetes e chaves, tudo bem. Nós vamos olhar, então, a ordem das operações, né? Então, primeiramente, vai ser multiplicações ou divisões. Então, quer dizer que nós vamos trabalhar nesta multiplicação e nesta divisão inicialmente, né? A regrinha da multiplicação, você lembra? Nós vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Já a divisão, nós vamos conservar a primeira fração. Olha, aqui tem o número 3. Qual que é a primeira fração? A primeira fração é 3 sobre 1. Sempre que o número não tiver um denominador aparente, quer dizer que ele é o número 1, tá? Então, é 3 sobre 1 dividido por 3 sobre 2. A regrinha da divisão é a seguinte: nós vamos conservar a primeira e multiplicar pela inversa da segunda. Então, ficou assim, ó. Aqui nessa multiplicação, o numerador é 1 vezes 3 e o denominador é 5 vezes 2. Você pode fazer essa passagem aqui já executando as multiplicações. Aqui eu vou escrever o passo a passo para que quando você for ler, você vai saber direitinho o que a gente está fazendo, tá? Então, aqui nós temos, ó, na divisão, aqui eu só reescrevi essa divisão com esse formato aqui de fração. Também era um passo que era desnecessário, você já poderia executar a regra. E agora, aqui nessa próxima passagem, eu executei a multiplicação, ó, 1 vezes 3, 5 vezes 2, e aqui a regrinha da divisão. Conservou a primeira, que é o 3 sobre 1, e multiplicou pela inversa da segunda. Então, o 2 veio para cima e o 3 para baixo. E aqui nós temos agora uma multiplicação. Então, primeiro temos que fazer essa multiplicação, usando a mesma regra que a gente já fez aqui no caso anterior. Multiplica o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Primeiro eu só deixei indicado e agora eu vou executar o cálculo na linha de baixo. Então, gente, ficou 2 vezes 3, que é 6, e 1 vezes 3, que é 3. Esta parte aqui eu escrevi para mostrar para vocês que sempre que aparecer uma fração que pode ser reduzida, a gente pode ir fazendo simplificações para que os cálculos não fiquem muito grandes. Então, na fração 6 sobre 3, os dois números são divisíveis por 3. Na verdade, aqui a divisão é exata, né? Vai dar 2. Mas eu fiz essa passagem para mostrar que quando tiver uma fração onde não tem a divisão exata, é isso que vocês vão fazer. Vão escolher um número e vai simplificar a fração em cima e embaixo. Nesse caso aqui em especial, na verdade, olhando aqui na linha de cima, a gente está vendo que tem o número 3 em cima e embaixo. Então, a gente poderia simplificar e ficaria 2 sobre 1, que é o 2. Então, na verdade, ó, a gente teria esse passo aqui, esse resultado. 3 sobre 2 está aqui, 3 sobre 10, e aqui ficaria menos 2. E agora, nós chegamos numa adição de frações com denominadores diferentes. Então, para executar o próximo passo, será necessário tirar o mínimo múltiplo comum do 2 e do 10. Então, você vai tirar o mínimo múltiplo comum, lembra? Decompor em fatores primos, né? Então, escolhendo o número 2, você vai dividir 2 por 2, vai dar 1. 5 por 2 vai dar 5. Em seguida, vai escolher o 5, vai ficar 1. Então, a multiplicação desses dois números é o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo é o número 10. Então, acompanha aqui comigo, ó. O mínimo múltiplo comum é 10, né?
Então, nós vamos pegar o 10, divide por 2, que deu 5, e 5 multiplica 3. Mais, pega o 10, divide por 10, que dá 1, e esse 1 multiplica 3. Mais, pega o 10, divide por 1, que tem aqui abaixo do 2, deu 10, e o 10 multiplica o 2. Aqui, ó, o sinal a gente repetiu aqui. Agora, nessa passagem, fizemos todas as multiplicações. 3 vezes 5, 15, 1 vezes 3, 3, e menos 10 vezes 2, menos 20. E agora, nós vamos fazer as operações aqui. Você pode escolher fazer a soma dos números com sinais iguais primeiro, depois subtrair o negativo, ou se quiser ir reduzindo um pouco, você pode executar, por exemplo, 15 menos 20, sinais diferentes, subtrai, vai ficar menos 5, aí agora você vai com o cálculo, menos 5 mais 3, que também são sinais diferentes, vai subtrair e dar o sinal do maior, vai ficar o menos 2. Aí chegou na fração menos 2 sobre 10. O menos eu escrevi aqui na frente da fração, os dois são divisíveis por 2, então simplificou por 2 e ficou então menos 1 sobre 5. Bom, seguindo agora para o exemplo D. Aqui nós temos parênteses e colchetes. Então, nós vamos olhar primeiro para os parênteses. Aqui nos parênteses, nós temos uma adição e uma divisão, certo? Então, executar primeiramente a divisão, usando a regra, conservar a primeira e multiplicar pela inversa da segunda. Olhando aqui fora dos parênteses, também podemos efetuar essa multiplicação, porque ela não vai interferir no restante. Então, nós vamos fazer 1 vezes 3, 4 vezes 5. Deixou aqui indicado, ó. Aqui nós conservamos a primeira fração e multiplicou pela inversa da segunda. Aqui eu já vou fazer simplificações, ó. O 3 dá para simplificar com 3, vai ficar dividido por 3, vai ficar 1 e 1, né? Aqui ficou 1, aqui ficou 1. E o 7 dá para simplificar com 14 por 7. Vai ficar 1 e 2. Então, nós vamos ficar com 1 vezes 1 e 1 vezes 2. Então, olha só, 3 sobre 20, aqui nessa multiplicação de frações, e aqui o resultado das simplificações, e eu já vou executar o cálculo na linha de baixo, aqui ao lado. Então, ficou 1 vezes 1, 1, e 1 vezes 2, 2. Agora, dê atenção aos parênteses mais uma vez. Aqui nós temos a adição de números com sinais diferentes e também a adição de frações com denominadores diferentes, né? Esse 2 é a mesma coisa de 2 sobre 1. Então, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum para executar essa soma. Então, calculando aqui, ó, o mínimo múltiplo comum é 2, né? 2 está colocado aqui. 2 dividido por 1 dá 2. 2 que multiplica o numerador. 2 dividido por 2 é 1, que multiplica o numerador. Agora, nós vamos ter 2 vezes 2, 4, 4 menos 1. Então, olha só, menos 1 quinto está aqui, menos 2, o 3 sobre 20. Esse 2 que está dividindo o resultado do cálculo, esse 2 é 2 sobre 1, já foi colocado aqui, e o resultado do cálculo, que era aquele 4 menos 1, ficou 3 sobre 2. Agora, vamos dar atenção para esses colchetes, tá? Aqui dentro, nós temos a adição e divisão. Olhe para a divisão. Regrinha da divisão, conservar a primeira e multiplicar pela inversa da segunda. Então, a gente escreveu aqui, ó, conservou a primeira, que é 2 sobre 1, e multiplicou por 2 sobre 3. E agora, nós vamos efetuar a multiplicação das frações. Multiplica o numerador por numerador e denominador com denominador. Então, ficou, ó, 2 vezes 2 dá 4 e 1 vezes 3 dá 3. E agora, ainda dentro dos colchetes, nós temos uma subtração de frações com denominadores diferentes. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Então, tirando o mínimo múltiplo comum entre 20 e 3, olha. Divide por 2, o 20 vai ficar 10. O 3 você vai repetir. Por 2 novamente. 10 dividido por 2 vai dar 5, o 3 repetiu, agora escolhe o 3, divide o 3 por 3 vai dar 1, repete o 5, por último 5, divide o 5 por 5 deu 1. Então, deu tudo aqui 1, ok. Agora, vamos multiplicar os fatores primos, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5.
2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 1 dá 15 e 4 vezes 15 vai dar 60. Esse vai ser o nosso mínimo múltiplo comum. Vamos fazer o cálculo aqui comigo, olha só, 60. 60 dividido por 20 deu 3, é esse 3 aqui, ó, que multiplica o numerador. 60 dividido por 3 deu igual a 20, que multiplica o 4. O sinal, você vai usar o mesmo sinal que está aqui, certo? O sinal entre os números. Muito bem, agora vai executar o cálculo aqui no numerador. Então, ficou 9 menos 80, dividido por 60. Então, aqui, ó, vai ficar menos 71 sobre 60. E agora, nós temos aqui adição e multiplicação. Esse 2, novamente, é 2 sobre 1. Então, aqui nós vamos aplicar a regrinha da multiplicação de frações, né? Que é multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Aqui eu deixei indicado, ó. Primeiramente, olha só uma coisa importante aqui, ó. Negativo vezes negativo. Quando a gente executa esse cálculo, aqui vai ficar, vamos olhar para cá, ó. Vai ficar menos 2, que multiplica menos 71. Na multiplicação, números com os mesmos sinais vai ficar positivo. Por isso que aqui, olha, eu já coloquei um mais na fração. E 1 vezes 60 é 60. Aqui, o 2 é possível simplificar com 60. Então, nós vamos fazer essa simplificação para as nossas contas já ficarem com números menores. Então, na verdade, vai ficar 71 sobre 30. Aqui ficou 1, né? E aqui ficou 30. E agora, nós vamos fazer esse cálculo aqui, final. Novamente, tirar o mínimo múltiplo comum entre 30 e 5. Então, o mínimo múltiplo comum é 30. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vai multiplicar esse menos 1. Tem que usar esse sinalzinho aqui da fração. Coloquei no 1. 6 vezes menos 1. 30 dividido por 30 dá 1. 1 vezes 71. Então, efetuando aqui os cálculos aqui em cima, vai ficar menos 6 mais 71. Sinais diferentes vai subtrair e dar o sinal do maior número em módulo. Então, ficou 65 sobre 30. Os dois são divisíveis por 5. E dividindo, vamos ter, então, 13 sobre 6. Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. E na aula de hoje, a gente estudou propriedades algébricas e ordem de resolução, onde a gente pôde colocar em prática em alguns exemplos que foi possível a gente revisar assuntos das aulas anteriores. Então, é muito importante que você volte, reveja, tente refazer os exemplos desta aula para fortalecer ainda mais tudo que a gente estudou. Bons estudos para vocês e até a próxima aula!